Crise no Haiti e guerra na Ucrania marcam au scénario global nest 25 de maio de 2025. Na capital do Haiti, Port-au-Prince, uma nova explosao de grande intensidade foi registrada hoje na base de ISO, localizada em Village de Dieu. O ataque d'exuvaria vítima e resultu na morte de diversos membros de grupo armado. Morador relatam momento de panico e correria, enquanto casa e veículo foram danificado pela forçada explosao. Mesmo apo o corrido, os grupo criminoso continuam disputando territorio como autoridade local. A população vive cercada pelo medo, sem segurança ou apoio efetivo do governo central. Ainda nesta semana, outra explosão aconteceu na base do grupo Vitelhome, agravando ainda mais o clima de instabilidade. A rua da capital segue perigosa, comme tiroteio frequente e área completamente dominada por gang. Enquanto isso, no cenário internacional, a Rússia intensificou seus ataques contra a Ucrânia. Na manhã deste sábado, o exército russo lançou mais de 170 mísseis sobre diversa região ucraniana. O bombardeio causou grand dano e matou dezena de civis, incluindo mulher e criança. Do salvo foi uma área que havia sido visitada recentemente pelo presidente Vladimir Putin. Fonte militar ucraniana disram que tentaram atingir tropa russa que estavam na região, mas não obtiveram sucesso. Es novo ataque é considerado dos mais violento desde o início do ano. A comunidade internacional já começa a discutir nova sanção contra Moscou. Enquanto isso, líder mundial expressam preocupação como o aumento da violência em ambos países. Organização humanitária pedem ajuda urgente para os civis afetados pelo conflito. Tanto no Haiti quanto na Ucrânia, a população sofrem com perda, medo e incerteza. A paz parece distante, e a necessidade de diálogo e intervenção internacional nunca foi tão urgente. Siga a página Info Global 509 para mais atualização sobre esse acontecimento. Haiti vive uma crise sem precedente desde o assassinato do presidente Jovenel Moïse. Desde então, o mergulho em caos político, social e econômico que parece não ter fim. O que estamos presenciando hoje é uma realidade dura, cruel e inimaginável para qualquer nação. Gang armada controlam beiro inteiro da capital, Port-au-Prince, impondo medo, violência e morte sobre uma população abandonada. Todo os dias, cidadão inocente perdem sua vida, são sequestrado, violentado ou forçado a fugir de sua própria casa. O mais alarmante é que, em meio a cenário devastador, 9 pessoas diferentes se autoproclamam presidente do Haiti. Vê de União, vemos disputa de poder, ambição descontrolada e completa ausência de liderança legítima. E uma verdadeira vergonha para uma nação como tanta história de resistência e coragem. Como podemos petao pequeno como o Haiti ter nove líderes ao mesmo tempo mesmo assim, nem conseguir oferecer segurança, estabilidade ou esperança ao povo. Essa crise política só alimenta o poder dos grupos armados, que aproveitam a desorganização do Estado para se fortalecer ainda mais. El Estado agora é bem armado do que nunca, controlando rota, cobrando pedágio, matando quem se opõe e enfrentando força de segurança sem medo. A capital virou campo de batalha, onde quem manda nao e o governo, mas os bandidos. Enquanto isso, a comunidade internacional observa, mas faz pouco. A pouca ajuda que chegamos ao mal distribuída ou desviada, e o povo continua com fome, medo e sem esperança. Estamos diante de uma guerra não declarada, onde os principais inimigos são a corrupção, a ambição política e o abandono institucional. Mas é importante lembrar, o povo haitiano é forte. Somos o primeiro povo negro a conquistar a independência, derrotando o exército de Napoleão. Somos uma nação que inspirou o mundo inteiro com sua coragem e sua sede de liberdade. E essa mesma força que precisa ser despertada novamente, não para lutar entre si, mas para reconstruir o país como união, dignidade e justiça. Não podemos deixar que a memória de nossos ancestrais seja manchada por ganância, violência e medo. Haiti merece respeto, merece a paz, merece futuro. E ora dos verdadeiros líderes se levantarem, não para se proclamarem presidente, mas para servir ao povo com honestidade e responsabilidade.